que ela contém. Por isso que Deus, se preocupando com a nossa situação de pecadores, de mortais, Deus fez um plano para tentar restaurar no homem aquilo que o homem perdeu quando Adão perdeu. E quando ele tentar restaurar, é porque Deus ele pode, mas de repente o homem aceitar aquilo que Deus quer para ele. De repente você aceitar o que Deus quer para a sua vida. Abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 9 a 10. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 9 a 10. Deus tenta restaurar do homem aquilo que ele perdeu. O homem perdeu a imortalidade. O homem perdeu a vida em abundância eterna. O homem perdeu o privilégio de viver para sempre. Só que em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 a 10, é apresentado para nós qual foi o plano de Deus para restaurar no homem aquilo que ele perdeu, que era a vida em abundância, a vida eterna. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 a 10, está escrito o seguinte: nos salvou e nos chamou com santa vocação, conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, mas nos trouxe luz, vida e imortalidade. Luz, vida e imortalidade mediante o Evangelho. Aqui primeiro diz que Deus nos salvou e nos chamou com a vocação. Vamos chamar. Deus nos chamou. Deus nos convidou. Deus falou, apelou através da pregação do Evangelho para você aceitar o apelo de Deus, para você receber de Deus a salvação. Nos salvou e nos chamou com santa vocação. Amém. Santo chamado. Glória a Deus. Quando Deus chama um pecador para se arrepender dos seus pecados, quando Deus chama um pecador para deixar a vida de pecado para trás, quando Deus chama um pecador para ser batizado, quando Deus chama um pecador para fazer parte da sua igreja, Deus está fazendo uma santa vocação, um santo chamado. E nesse santo chamado, quando você atende, você recebe a salvação. E nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Todas as palavras. Deus nos chamou não porque tínhamos boas obras. Deus nos escolheu não porque éramos pessoas boazinhas. Deus nos chamou não porque nossas obras são obras boas, mas Deus nos chamou independente de nossas obras. Deus nos chamou independente das nossas falhas e dos nossos pecados. Amém? Amém. Glória a E aí Deus nos chama independente do que nós temos feito, pensado ou agido. Isso quer dizer que Deus chamou a humanidade independente das nossas limitações, das nossas falhas. E nos chamou não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Deus determinou salvar a humanidade. Deus disse: eu vou salvar a humanidade que pecou. Eu vou salvar os filhos de Adão que herdaram de Adão o estado de pecadores. Eu vou salvar a todos. Eu determinei, eu planejei, eu quero e eu vou salvar a humanidade. E Deus fez um plano para salvar a humanidade. Glória a Deus. Independente de nossas obras. E aí diz que Ele determinou e com a sua graça que nos foi concedido. Você sabe o que quer dizer graça? Graça é o favor de Deus. É a graça de Deus, o favor de Deus, que nos garante a salvação. Não nossas obras, como diz o texto, mas é a graça de Deus. E aqui diz que essa graça nos foi dada mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E diz que desde os tempos eternos, desde o início, Deus tinha feito um plano para salvar a humanidade. Antes de existir qualquer planeta, qualquer estrela, qualquer galáxia, de qualquer ser humano, Deus já tinha feito um plano para salvar a humanidade. E o plano era que em Jesus nós iríamos ter o perdão dos nossos pecados. Antes da primeira estrela brilhar no universo, Deus tinha feito um plano para salvar a humanidade, para salvar você dos seus pecados. Amém. Bem?
E aqui diz que essa salvação foi manifestada quando apareceu nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo nasceu, a salvação que Deus tinha planejado agora estava em atuação. Quando Cristo nasceu lá em Belém, quando Cristo veio à terra, a salvação estava agora em Belém. Deus tinha feito o plano e agora o plano estava sendo realizado quando Cristo veio à terra. Você conhece a história, ele veio à terra, sofreu, foi tentado, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, intercede por nós nos céus e vai voltar. E aqui Paulo diz que Cristo nos deu três coisas: luz, vida e imortalidade. Luz, vida e imortalidade. Luz. Por que essa luz? Deus nos deu conhecimento de sua vontade. Nos deu luz, entendimento da sua vontade. Luz e vida. Por que vida? Nessa terra você recebe em Deus vida. Vida com qualidade, vida com abundância, vida plena, vida perfeita, vida em harmonia com seu companheiro, com a sua companheira, vida em harmonia com seus irmãos, vida em harmonia com Deus, vida em harmonia no trabalho, vida em harmonia na sociedade, porque o Evangelho de Cristo nos traz toda a compreensão de como devemos viver, como devemos ser melhores cônjuges, melhores cristãos, melhores cidadãos, melhores pessoas. Isso nos traz vida plena, vida em abundância, vida física, vida espiritual, vida emocional, vida psicológica em abundância. E nos deu luz e vida plena. E também nos deu o quê? Imortalidade. Isso quer dizer, quando Cristo veio à terra e morreu, Cristo nos concedeu o privilégio de sermos imortais. Nós somos imortais em Cristo Jesus. Amém. E quando nós somos imortais é porque nós temos o direito à imortalidade. Hoje você é mortal, mas o direito à imortalidade já lhe foi concedido por Cristo. E quando Cristo veio à terra, Ele garantiu a você essa certeza: que ainda que você seja pecador, ainda que as suas obras sejam contra a vontade de Deus, Deus pode te resgatar, Ele pode te perdoar, Ele pode te dar vida em abundância aqui, luz aqui, e vai lhe conceder o privilégio de participar da imortalidade durante todos os séculos sem fim. Amém? Amém. Existe um livro chamado Grande Conflito. Esse livro, O Grande Conflito, a escritora Ellen Goldwhite escreveu o seguinte: ela disse: não poderia haver, olha o que a escritora escreveu, não poderia haver esperança alguma para a raça decaída se pelo sacrifício de seu filho Deus não houvesse trazido a imortalidade ao seu alcance. Eu vou ler mais uma vez. Não poderia haver esperança alguma para a raça decaída se pelo sacrifício de seu filho Deus não houvesse trazido a imortalidade ao seu alcance. Não haveria esperança para nós se Deus não tivesse dado Jesus para nos dar a imortalidade. Porque Adão pecou, e Romanos capítulo 5, verso 12 diz que com o pecado de Adão a morte passou a todos os seres humanos. Em Adão nós somos condenados a morrer, mas em Cristo e por Cristo e graças a Cristo, Deus nos deu ao nosso alcance o privilégio de poder receber a imortalidade através da fé em Jesus. Amém? Amém. Existe um escritor alemão do século XIX, o nome dele é John Gottlieb. John Gottlieb é um escritor alemão, e ele escreveu por volta de 1832 a seguinte frase. Ele disse: a vida é a infância da imortalidade. Olha o que ele disse: a nossa vida aqui é a infância do que? Da imortalidade. Ele quer dizer que a nossa vida não termina por aqui. Você não precisa viver aqui até 90, 100 anos e morrer. Você pode viver aqui apenas para estar se preparando para viver a vida imortal quando Cristo voltar. Porque conforme diz John Gottlieb, ele disse que a nossa vida nessa terra é apenas o início, é a infância da imortalidade. E você é convidado a aproveitar esses primeiros anos da infância da imortalidade, ou seja, sua vida aqui. Você é convidado a aproveitar de maneira sábia, para que você consiga depois chegar à imortalidade.
Aqui é o início de tudo. Aqui é a escola. Aqui você se prepara. Aqui você está se preparando para receber a recompensa da vida eterna. Mas você pode ser reprovado ou aprovado na escola da vida. Se você for reprovado, você não recebe a imortalidade. Mas aqui é apenas o início. E eu queria com vocês finalizar agora com um texto que está em João capítulo 3, verso 36. João 3, 36, último verso da noite. Esse texto nos dá uma compreensão mais ampla do que você deve fazer para permanecer nesse privilégio da vida eterna. João 3, verso 36. Para você que está através do Instagram acompanhando, que Deus continue te abençoando grandemente. Que Deus te abençoe e que você permaneça até o final, porque você vai ter um louvor lindo aqui para Deus nesse tempo, nessa noite, tá certo? Então permanece aí conectado. Em João capítulo 3, verso 36, último verso da nossa mensagem desta noite, está escrito o seguinte: por isso, o Filho de Deus tem a vida eterna. Amém? Amém. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que, olha só, e o que todavia se mantém rebelde contra o Filho de Deus, não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vou ler mais uma vez. João 3, verso 36. Por isso, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho de Deus, não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A vida eterna é um presente que Deus nos dá. A imortalidade Deus nos concede de graça através de Cristo. Mas o fato de ser de graça não quer dizer que não há um custo. Parece uma contradição, mas não há contradição. É de graça o direito é seu de ter a vida eterna. Mas para você permanecer nesse direito, você precisa pagar o custo. E qual é o custo? Se manter fiel ao Filho de Deus. Porque o texto diz que quem é rebelde ao Filho de Deus é rebelde ao quê? Rebelde a Cristo, rebelde aos mandamentos de Cristo, rebelde aos conselhos de Cristo. Esta pessoa que mantém-se rebelde a Cristo, sobre ela permanece a ira de Deus. Sabe o que é a ira de Deus? Deus se ira contra o pecado, mas todos que permanecem na rebeldia contra Deus permanecem no pecado. E aí a ira de Deus que cai sobre o pecado, cai sobre aquele que está agarrado ao pecado. Por isso que muitas pessoas não irão usufruir a vida eterna, porque decidiram permanecer-se rebelde a Cristo. E quando Cristo voltar, o juízo cairá contra o pecado. E aqueles que se agarraram ao pecado irão juntamente com o pecado ser eliminados do juízo de Deus. Mas aqueles que crêem no Filho têm a vida eterna, ou seja, têm imortalidade. E esse crer não é apenas crer nele como Salvador, porque Cristo não é apenas Salvador. Cristo é o que também? Cristo é Senhor. Se você crer nele como Salvador, você tem que crer também como Senhor, e tem que obedecer. Os que creem em Cristo como Salvador e pedem perdão a Ele pelos pecados, os que creem em Cristo como Senhor e obedecem a Ele, esses permanecem no privilégio da vida eterna. Mas os que se mantêm rebeldes contra Cristo perderão o direito à vida eterna, mas receberão a ira de Deus no juízo final. A única pessoa que prometeu vida eterna para quem desobedecesse não foi Deus, foi Satanás. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, Gênesis 3, verso 4, que a serpente usada por Satanás disse à mulher: não, pode comer o fruto, se você comer você não vai morrer. Mas a serpente falou a verdade? Não. Cadê Eva? Cadê Adão? Comeram o fruto, estão vivos ainda? Morreram. Porque quem promete vida desobedecendo é Satanás. Mas essa promessa é uma promessa falsa. Por isso que Adão não está vivo hoje, nem Eva. Eva acreditou na promessa da serpente, que não ia morrer, mas morreu. Porque não existe vida na desobediência a Deus. Porque você desobedece e você está se desligando de Deus. E quando o celular está descarregado e você tira no carregador, ele carrega ou acaba descarregado? Pode descarregar.
Não existe vida desconectada de Deus. Assim como existe celular carregado longe da bateria ou do carregador. E desobedecendo, você está se desligando de Deus. E você está